E se eu te revelasse que existe apenas uma barreira entre a vida que você leva hoje e a vida extraordinária que você poderia estar vivendo? Essa barreira é a maneira como você enxerga e utiliza seus próprios pensamentos. A mente pode ser uma poderosa aliada ou uma sabotadora silenciosa. Quando você aprende a comandá-la, tudo muda e nada mais volta a ser como antes. Neste vídeo, você vai entender como transformar sua mente para reconstruir sua realidade a partir do zero. E no final, quero ver seu comentário respondendo: o que essa frase desperta em você? Sua mente molda o seu mundo. Vamos nessa. 1. O poder da intenção clara. Em um mundo cheio de estímulos constantes, opiniões alheias, expectativas sociais e múltiplos caminhos, um dos atos mais poderosos e mais subestimados que uma pessoa pode fazer é parar e definir sua intenção com absoluta clareza. Não falo de desejos vagos ou metas dispersas, mas de uma intenção que arde como uma bússola interior. Uma declaração profunda, silenciosa e firme que diz: isso é o que eu quero. É para cá que estou indo. Esse é o primeiro passo de toda a transformação real. Sem uma intenção clara, a mente vagueia, a alma se confunde e o corpo anda em círculos. A falta de direção não é um erro de capacidade. Não é falta de talento. É falta de foco. As pessoas não se perdem por não ter o necessário, mas por não ter definido para onde ir com o que já tem. É como ter um barco perfeitamente equipado, mas deixá-lo à deriva no mar. A intenção clara é o leme. Nem sempre muda o vento, mas permite navegar com direção, mesmo na tempestade. É aqui que muitos confundem desejar algo e tomar uma decisão. O desejo é uma faísca. A decisão é o fogo. Desejar é humano, natural. Decidir é divino, corajoso. Porque decidir implica mais do que querer. Implica comprometer-se, agir, sustentar, alinhar-se. A intenção clara não é simplesmente eu gostaria de ter isso algum dia, mas eu vou criar isso, vou sustentá-lo com cada ação, mesmo que o mundo me ofereça o contrário. E quando a intenção está bem plantada, nasce uma ferramenta de poder, a visualização emocional. Não como uma fantasia para escapar, mas como um treinamento. Vê-lo na mente, senti-lo no corpo, repeti-lo até que o sistema nervoso o reconheça como próprio. O cérebro precisa de sinais claros para reconfigurar seus padrões, e esses sinais são gravados com emoção. Não basta imaginar. É preciso sentir como se já fosse real. Essa emoção é a tinta com a qual escrevemos nosso destino na mente profunda. Mas este caminho não é linear nem simples. A vida, em sua sabedoria, testará sua intenção. Haverá momentos onde nada parece mover-se, onde os resultados brilham pela ausência. E é aí, exatamente aí, quando a intenção mostra sua verdadeira força. Quando não há aplausos, nem avanços visíveis, nem certezas. Persistir nesse vazio é um dos atos mais poderosos que existem, porque é fácil ter fé quando tudo flui. O difícil, e o transformador, é sustentar a visão quando tudo parece negá-la. A intenção clara se torna então a âncora que impede que a alma afunde na dúvida. É aqui onde o estoicismo entra com força. Epicteto dizia que não podemos controlar os eventos, mas sim como respondemos a eles. Marco Aurélio escrevia em seu diário que a mente racional é capaz de converter qualquer obstáculo em caminho. Ambos sabiam que agir por impulso é fraqueza, mas agir com propósito é liberdade. Ter uma intenção clara não é apenas ter uma meta, é viver a partir de uma filosofia, de uma coerência interna entre o que pensamos, sentimos e fazemos. É alinhar a ação com a virtude, com o valor, com o essencial. E nesse estado a mente se transforma, torna-se um radar afiado. Uma mente focada começa a ver o que antes ignorava. Oportunidades sutis, sinais internos, pessoas afins, decisões-chave. Tudo parece alinhar-se, não por magia, mas porque a clareza atua como uma força organizadora. A dispersão desaparece, o ruído se reduz. A reação automática dá lugar à ação consciente. Já não se vive por inércia, mas por direção. Mas isso não é uma teoria bonita para ler e esquecer. É um chamado pessoal, um ato íntimo. É sentar-se hoje com papel e caneta e escrever com sinceridade brutal. O que eu quero realmente? O que estou disposto a sustentar com compromisso? Que visão arde no meu peito quando todo o resto silencia?
Porque viver com intenção não é só pensar diferente, é viver diferente. Caminhar com uma postura distinta, falar com outra certeza, escolher com um filtro mais exigente. Nem tudo cabe na vida de alguém com intenção, só o que soma a esse propósito. E então cada pensamento se torna uma semente, cada emoção um adubo, cada ação mais um tijolo nessa construção invisível que um dia se materializará. Não há garantias externas, mas há uma promessa interna. Quem vive com intenção clara já está avançando, mesmo que não pareça. Já está criando, mesmo que outros não vejam. Porque a intenção não precisa de aplausos, só precisa ser sustentada. Então comece hoje. Defina sua intenção. Sinta sua visão. Escreva-a. Repita-a. Haja como se já estivesse em andamento, porque na realidade já está. Só que você ainda está aprendendo a vê-la com os olhos abertos. 2. O impacto da crença na capacidade de mudança. Toda mudança profunda, duradoura e autêntica não começa na academia, em um novo relacionamento ou em um novo emprego. Começa em um lugar muito mais íntimo, no que você acredita sobre si mesmo. É invisível, mas define tudo. Antes de dar o primeiro passo em direção a qualquer transformação externa, você precisa dar um passo interno, e talvez o mais difícil, acreditar que você pode mudar. Essa convicção, essa faísca interna, não é um detalhe menor. É a base de toda a evolução pessoal. Sem ela, qualquer tentativa de transformação se torna um ato mecânico, um esforço condenado ao esgotamento, porque a mente continua atada a uma versão antiga de você. Como você vai sustentar um novo hábito, uma nova atitude, uma nova vida, se no fundo não acredita que ela te pertence? A crença na mudança não é apenas o primeiro passo, é o passo que sustenta todos os outros. E isso não é poesia nem otimismo ingênuo, é biologia. O cérebro responde às suas crenças com uma precisão quase matemática. Quando você acredita verdadeiramente que pode melhorar, que pode aprender, que pode deixar para trás uma versão limitada de si mesmo, o cérebro responde com plasticidade. Novas rotas neuronais se abrem, mecanismos de aprendizado são ativados, sua forma de perceber o mundo e agir nele se reorganiza. Não é mágica, é neurociência. O que você acredita sobre si mesmo tem uma correspondência direta com sua biologia. Por isso, a linguagem que você usa consigo importa, muito mais do que costumamos imaginar. Cada vez que você repete "eu sou assim", está fechando uma porta na sua mente. Está declarando que sua identidade é fixa, inamovível, e que qualquer tentativa de mudança é artificial. Em vez disso, quando você começa a dizer "estou aprendendo", "estou melhorando", "estou me transformando", você está abrindo essa porta. Está enviando um novo sinal ao seu cérebro. Isso é possível. E o cérebro escuta, e responde, e muda. A reprogramação mental não é um ato esporádico. É um processo. E como todo processo, precisa de constância. Mas mais do que repetir frases vazias, o que realmente transforma tudo é a emoção que você coloca nessas repetições. O cérebro não distingue entre uma crença que já está instalada e uma que você está cultivando, desde que a alimente com emoção suficiente. Por isso as afirmações não funcionam quando você as diz por obrigação, mas sim quando consegue senti-las, mesmo que seja um pouco, mesmo que seja como um sussurro no início. Com o tempo, esse sussurro pode se converter em uma voz firme. E essa voz pode reescrever sua história. Há pessoas que parecem ter tudo contra si: recursos limitados, ambientes hostis, traumas profundos, um passado cheio de erros. E, no entanto, avançam. Por quê? Porque acreditam que podem avançar. Não porque o caminho seja mais fácil, mas porque sua crença é mais forte. A raiz do crescimento não está nas circunstâncias externas, mas na maneira como você interpreta essas circunstâncias. Duas pessoas podem viver a mesma situação, mas uma afunda e a outra floresce. Qual é a diferença? A crença. Os antigos estoicos já sabiam disso. Epicteto dizia que não são as coisas que nos afetam, mas o que acreditamos sobre elas. Marco Aurélio, em seu diário íntimo, escrevia para recordar a si mesmo que a mente tem o poder de transformar qualquer adversidade em uma oportunidade. Eles não falavam em termos de neurociência, mas entendiam algo essencial: que o que acreditamos sobre nós mesmos e sobre a vida
determina como agimos. E agora, séculos depois, a ciência vem confirmar o que a sabedoria ancestral já intuía. Então, por onde começar? Não por um curso, nem por uma dieta, nem por uma mudança de cidade. Comece por uma decisão interna. Decidir acreditar. Não é necessário que você tenha a certeza absoluta. Basta que abra uma fresta de possibilidade. Basta que comece a falar consigo de uma forma diferente. Basta que questione essa voz que diz que você não pode, que não é suficiente, que sempre será assim. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Reconheça isso e encontrará força. Comece cada dia dizendo a si mesmo: hoje me encontrarei com interferências, ingratidão, insolência, deslealdade, má vontade e egoísmo. Todos eles devido à ignorância dos ofensores sobre o que é bom ou mal. Reflita sobre a beleza da vida, observe as estrelas e veja-se correndo com elas. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Não perca mais tempo discutindo sobre o que deveria ser um homem bom, seja um. Se alguém for capaz de me mostrar que o que penso ou faço não está correto, mudarei felizmente, porque busco a verdade, pela qual ninguém foi verdadeiramente prejudicado. É a pessoa que continua em seu auto-engano e ignorância que é prejudicada. A esperança é um sonho acordado. A excelência nunca é um acidente. Sempre é o resultado de uma alta intenção, um esforço sincero e uma execução inteligente. Representa a sábia escolha de muitas alternativas. A escolha, não a casualidade, determina seu destino. Quem superou seus medos será verdadeiramente livre. Quem se deleita nas solidões, ou é uma besta selvagem ou um deus. Conhecer-se a si mesmo é o princípio de toda a sabedoria. É sinal de uma mente educada poder entreter um pensamento sem aceitá-lo. Educar a mente sem educar o coração não é educação em absoluto. Nenhuma grande mente existiu sem um toque de loucura. A felicidade depende de nós mesmos. Qualquer um pode se irritar, isso é fácil, mas se irritar com a pessoa certa, no grau certo, no momento certo, pelo propósito certo e da maneira correta, isso não está ao alcance de todos e não é fácil. A medida de um homem é o que ele faz com seu poder. A ignorância é a raiz e o caule de todo mal. Se espera-se que as mulheres façam o mesmo trabalho que os homens, devemos ensiná-las as mesmas coisas. Estou tentando pensar, não me confunda com os fatos. A verdade no vinho e nas crianças. Aqueles que contam as histórias governam a sociedade. O comportamento humano provém de 3 fontes principais: o desejo, a emoção e o conhecimento. A loucura do amor é a maior das bênçãos do céu. Educar é ensinar nossos filhos a desejar o correto. Seja amável, porque cada pessoa que você encontra está travando uma batalha mais difícil. Cada coração canta uma canção incompleta, até que outro coração lhe responda, sussurrando. Aqueles que desejam cantar sempre encontram uma canção. Com o toque de um amante, todos se tornam poetas. Os sábios falam porque têm algo a dizer. Os tolos porque têm que dizer algo. Podemos perdoar facilmente uma criança que tem medo do escuro. A verdadeira tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Só os mortos viram o final da guerra. O preço que os homens bons pagam por sua indiferença aos assuntos públicos é serem governados por homens maus. 3. Substituir o pensamento excessivo pela ação. Pensar é superestimado. Sim, soa provocador, mas é uma verdade que dói. Em um mundo que celebra a hiperreflexão, o planejamento minucioso, a análise eterna, esquecemos algo essencial. A vida não se vive na mente, se vive no movimento. O pensamento excessivo se disfarça de inteligência, de previsão, de maturidade. Mas em muitas ocasiões, não é mais do que medo vestido de gala. Não é clareza, é paralisia maquiada. Não é profundidade, é evasão. Pensamos tanto porque tememos tanto. Pensar demais não é clareza, é medo disfarçado. Por trás de cada volta mental sem saída, há uma emoção incômoda que não queremos enfrentar. Medo do fracasso, de tomar uma má decisão, de não estar à altura. O pensamento se torna então um refúgio. Nos convence de que enquanto continuarmos analisando, continuaremos avançando. Mas isso é uma ilusão. Pensar sem agir é como remar em uma piscina vazia. Parece esforço, mas não há avanço.
O mais irônico é que quanto mais pensamos, menos claro tudo fica. Os cenários se multiplicam, as dúvidas crescem, e o que era uma simples escolha se transforma em um labirinto sem saída. E assim, presos entre hipóteses, e se e talvez, terminamos vendo a vida passar por uma janela, como espectadores passivos do que poderia ter sido. Porque o problema não é pensar, o problema é não saber quando parar. Há um ponto onde o pensamento deixa de ser uma ferramenta e se torna um obstáculo. Como uma corda que, em vez de ajudá-lo a escalar, te enreda e te imobiliza. O trágico é que muitas pessoas passam anos aí, querendo mudar, querendo começar, querendo ousar, mas sempre em tempo futuro, sempre na teoria, na mente. O que não compreendem, o que ninguém nos ensina, é que o medo não se vence pensando nele, se vence caminhando junto com ele. E é aí que entra a ação. A ação, por menor que seja, tem o poder de romper esse ciclo vicioso. Você não precisa ter um plano perfeito, nem esperar se sentir completamente pronto. Você só precisa se mover. Um passo, uma ligação, uma mensagem, uma decisão. A ação corta o fluxo interminável do pensamento como uma espada. De repente, o que parecia tão complexo na mente se torna manejável no corpo. Porque quando você age, entra em contato com a realidade. Deixa de imaginar cenários e começa a construir um verdadeiro. A ação não é apenas movimento, é medicina. Cura a ansiedade, ordena as emoções, foca a atenção. Deixa de importar se você escolheu o caminho perfeito, porque agora você está caminhando. E esse movimento em si mesmo começa a te dar sinais. Você aprende, corrige, ajusta. Você se redefine. Já não é alguém que só pensa em fazer, é alguém que está fazendo. E isso transforma profundamente sua identidade. Sem perceber, você começa a confiar mais em si. Não porque tudo saia bem, mas porque sabe que aconteça o que acontecer, você vai responder. Você vai agir. Os estoicos entendiam isso com uma clareza brutal. O que conta não é o que você diz que vai fazer, mas o que você efetivamente faz. As intenções não constroem caminhos, as ações sim. Para eles, o excesso de pensamento era uma perda de energia vital. Consideravam uma distração do presente, um afastamento da virtude. Porque enquanto você pensa infinitamente e se dá o passo, está deixando passar a única coisa que realmente tem, este momento. E claro, não é fácil. Romper com o ciclo do pensamento excessivo requer coragem, coragem consciente. Esse tipo de valentia que não grita nem se impõe, mas que decide agir mesmo com o coração acelerado, mesmo com a dúvida no peito. Porque você entende que o momento perfeito não existe. A clareza total nunca chega. A confiança não se sente primeiro, se constrói depois. Ninguém se sente completamente pronto. Mas os que avançam fazem isso mesmo assim. Você não será lembrado pelo que pensou em fazer, mas pelo que teve a coragem de fazer. Cada vez que a mente tentar te prender na dúvida, responda com uma ação. Não para ignorar seus pensamentos, mas para sair do pântano mental que eles criam quando não tem um limite. A ação é um limite. É um basta à inércia do medo. É a declaração mais poderosa que você pode fazer a si mesmo. Estou avançando, mesmo que desajeitadamente, mas avançando. Com o tempo, essa prática se torna um músculo. Você se torna alguém que não só pensa grande, mas que age em consequência. Alguém que transforma as ideias em realidade, as dúvidas em movimento e o medo em força. Já não precisa de tantas certezas porque tem experiência. Já não precisa de garantias porque tem ação. E essa é a mudança mais profunda de todas. Você passa de ser prisioneiro dos seus pensamentos a arquiteto dos seus passos. Deixa de viver na sua cabeça e começa a habitar o mundo real. Porque no final, a vida não é o que você pensa que vai fazer. É o que você faz, mesmo quando pensa que não pode. Ação. Mesmo que a voz trema, mesmo que o corpo trema. Ação. Sempre. 4. O corpo influencia a mente e vice-versa. Há uma crença muito difundida no mundo do desenvolvimento pessoal, que tudo começa na mente, que se pensarmos diferente, sentiremos diferente, que basta mudar a narrativa interna para mudar nossa experiência emocional. E embora haja verdade nisso, também há uma parte profunda que costumamos esquecer. O corpo também tem voz. O corpo influencia tanto a mente, quanto a mente influencia o corpo.
Não é uma rua de mão única, é uma ponte em ambas as direções. E muitas vezes é o corpo quem vai à frente nessa viagem. Imagine que você sente ansiedade há anos. Aprendeu a identificar seus pensamentos negativos, a repetir afirmações, a reprogramar sua mente. Mas no meio de todo esse trabalho intelectual, algo não encaixa. Você continua acordando com o coração acelerado, os músculos tensos, uma pressão no peito que não se dissolve com lógica. Por quê? Porque a mente não é a única origem do que sentimos. O corpo também pensa, guarda memórias, conserva hábitos emocionais como se fossem cicatrizes invisíveis, marcas do que sentimos repetidamente. O corpo, em sua sabedoria arcaica, tornou-se um arquivo vivo de experiências. Quando algo nos dói profundamente, não basta entendê-lo mentalmente. A dor se grava nos ombros encolhidos, na mandíbula apertada, na respiração que mal flui. E quando uma emoção se repete durante anos, seja medo, tristeza, frustração, o corpo aprende a viver nela. Torna-se seu estado normal. E como se fosse uma substância viciante, começa a precisar dessa química. Embora a mente diga, quero estar em paz, o corpo responde com uma espécie de abstinência. Ansiedade, desconforto, resistência. É aqui que muitas pessoas se sentem presas, porque acreditam que estão falhando mentalmente, que não estão pensando positivamente o suficiente. Mas o que na realidade acontece é que o corpo, de seu lugar mais primitivo, está defendendo o conhecido. E o conhecido, mesmo que doloroso, parece mais seguro do que o incerto. É então que o corpo pode dominar a mente. As respostas emocionais automáticas, aquelas que surgem sem pedir permissão, ativam-se antes mesmo de termos tempo de raciocinar. Em uma discussão, o coração acelera antes que pensemos em uma resposta. Diante de um olhar crítico, o estômago encolhe antes que possamos nos lembrar de que somos suficientes. Esta é a armadilha silenciosa. O corpo reage com ansiedade, medo ou tensão, mesmo quando a mente já decidiu mudar. Mesmo quando sabemos que não deveríamos nos sentir assim. Mas se o corpo é parte do problema, também pode ser parte da solução. A chave está em usá-lo a nosso favor, em devolver-lhe seu poder, não pela repressão, mas pela presença. A respiração consciente é talvez uma das ferramentas mais potentes e subestimadas. Respirar profundamente com intenção é uma forma de dizer ao corpo, estamos seguros. É uma âncora, um aterramento. E quando combinada com a autoobservação, não o julgamento, mas a observação, torna-se um ato revolucionário. Sentir uma emoção e não reagir automaticamente, mas sim notar como ela se manifesta no corpo, é um ato de poder. É interromper o padrão. É criar um espaço entre o estímulo e a resposta. E esse espaço é onde começa a liberdade. Não a liberdade superficial de pensar positivo, mas a profunda, a que nasce de decidir conscientemente como queremos nos sentir. A dignidade não consiste em possuir honras, mas na consciência de que as merecemos. A natureza não faz nada inutilmente. Todos os trabalhos remunerados absorvem e degradam a mente. Os sábios falam quando têm algo a dizer. Os tolos falam porque têm que dizer algo. A desgraça mostra quem são realmente os amigos. Seus talentos e as necessidades do mundo se cruzam. Aí está sua vocação. O aprendizado é um ornamento na prosperidade, um refúgio na adversidade e uma provisão na velhice. A excelência é uma arte que se conquista por treinamento e habituação. Não agimos corretamente porque temos excelência virtual, mas ao contrário, temos essas virtudes porque agimos corretamente. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Se algo externo lhe aflige, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. A melhor vingança é não se parecer com quem cometeu o dano. Aceite as coisas às quais o destino o une e ame as pessoas com quem o destino o reúne, mas faça isso com todo o seu coração. A alma se tinge da cor de seus pensamentos. Não é a morte que um homem deveria temer, mas nunca começar a viver. Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Nunca deixe que o futuro o perturbe. Você o enfrentará se necessário,
com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente. Um objetivo nem sempre se destina a ser alcançado, muitas vezes serve como algo a que apontar. Seja sempre você mesmo, expresse seu ser, tenha fé em si mesmo. Não saia para procurar uma personalidade de sucesso e duplique-a. É a compaixão, mais do que o princípio da justiça, que pode nos proteger de sermos injustos com nossos semelhantes. Use apenas o que funciona e pegue-o de qualquer lugar onde o encontre. Não esteja tenso, mas pronto. Não pense, mas não sonhe. Não esteja configurado, mas flexível. Libertação da sensação desconfortável de confinamento. Estar santo e tranquilamente vivo, consciente e alerta, pronto para o que possa vir. Um temperamento rápido o tornará tolo muito rapidamente. Observe que a árvore mais rígida se racha mais facilmente, enquanto o bambu ou o salgueiro sobrevivem curvando com o vento. Um bom professor protege seus alunos de sua própria influência. Esvazie sua taça para que ela possa ser enchida. Torne-se vazio para ganhar totalidade. A derrota não é derrota a menos que seja aceita como uma realidade em sua própria mente, porque é fácil criticar e destruir o espírito de outros, mas conhecer-se leva toda uma vida. O grande erro é antecipar o resultado do compromisso. Você não deveria estar pensando se termina em vitória ou derrota. Deixe a natureza seguir seu curso e suas ferramentas golpearão no momento certo. Quando o outro o culpa ou odeia, ou as pessoas expressam críticas semelhantes, vá às almas deles, penetre em seu interior e veja que tipo de pessoas são. Você deve perceber que não há necessidade de se angustiar com a opinião que eles têm sobre você. A primeira regra é manter um espírito imperturbável. A segunda é olhar as coisas de frente e conhecê-las pelo que são. Quão mais graves são as consequências da ira do que suas causas. Não haja como se fosse viver 10 anos. A morte o espreita enquanto você vive. Enquanto estiver em seu poder, seja bom. Olhe bem dentro de si mesmo. Há uma fonte de força que sempre brotará se você quiser. Sempre olhe aqui. Há uma regra para se lembrar no futuro. Quando algo o levar a se sentir amargurado, não é isso que é desgraça, mas sim suportar isso dignamente é boa fortuna. Quanto tempo ganha aquele que não olha o que seu vizinho diz, faz ou pensa, mas apenas o que ele faz a si mesmo para fazê-lo justo e santo. Não estou neste mundo para atender às suas expectativas, e você não está neste mundo para atender às minhas. Saber não é suficiente, devemos aplicar. Querer não é suficiente, devemos fazer. Não ore por uma vida fácil, ore pela força para suportar uma difícil. As batalhas da vida nem sempre vão para o homem mais forte ou mais rápido, mas cedo ou tarde, o homem que ganha é o que pensa que pode. Não é um aumento diário, mas uma diminuição diária. Corte o supérfluo, adapte o que é útil, rejeite o que é inútil e acrescente o que é especificamente seu. Não fique em uma única forma, adapte-a, construa a sua própria e deixe-a crescer. Seja como a água. Se você ama a vida, não desperdice o tempo, porque o tempo é do que a vida é feita. Seja feliz, mas nunca esteja satisfeito. Quanto mais valorizamos as coisas, menos valor temos nós mesmos. Ao lidar com as circunstâncias, eu crio oportunidades. O guerreiro bem-sucedido é o homem médio com um foco laser. Não tema o fracasso. Não o fracasso, mas o baixo objetivo é o crime. É o 5. Os benefícios da meditação para o cérebro. A meditação não é um luxo espiritual reservado a monges, nem um passatempo apenas para quem busca uma fuga do ruído do mundo. É, cada vez mais, uma ferramenta essencial para quem deseja transformar não apenas sua mente, mas seu cérebro. Por trás dessa aparente quietude, onde simplesmente se senta em silêncio, há uma revolução acontecendo. Uma transformação neuronal real. Literalmente. Não em um plano metafórico, mas no próprio tecido do cérebro. A neurociência moderna demonstrou que a meditação praticada com constância muda a estrutura do cérebro. As áreas encarregadas do foco, da regulação emocional e da memória se fortalecem com o tempo, enquanto as regiões ligadas ao medo, a ansiedade e a impulsividade começam a perder poder. É como se a mente deixasse de ser refém de seus velhos hábitos reativos para se converter em um espaço de resposta consciente e lúcida. O mais fascinante
é que essa transformação não requer fórmulas complexas. Não é preciso pertencer a uma tradição espiritual específica, nem dominar posturas elaboradas. Só é preciso estar consigo mesmo, sentar-se, respirar, observar. Mas nessa simplicidade habita uma profundidade imensa. Porque ao observar sem julgar, ao deixar que os pensamentos fluam como nuvens sem se apegar a eles, a mente começa a entender algo essencial, que não precisa reagir a tudo, que nem todo pensamento merece atenção, que há liberdade em simplesmente deixar passar o que antes se convertia em tempestade interna. Com o tempo, esse simples ato de olhar para dentro se torna um ato de poder, um ato de libertação. E enquanto a mente aprende a soltar, o cérebro opera em um nível mais eficiente. As ondas cerebrais se modificam. Estados como as ondas alfa e teta, relacionados com a relaxação profunda, a criatividade e a intuição, começam a ser ativados mais frequentemente. Não é que o cérebro faça menos, pelo contrário, faz melhor. Funciona de forma mais harmônica, menos caótica. É como passar de um rádio mal sintonizado, cheio de interferências, para uma frequência clara, nítida. Uma calma que não é inatividade, mas precisão. Não é passividade, mas presença focada. Essa transformação se converte em uma defesa natural contra o automatismo. Em um mundo onde tudo parece nos empurrar a reagir sem pensar, a meditação treina a capacidade de pausar, de olhar, de voltar ao presente repetidamente, não importa quantas vezes a mente se distraiu. Esse ato de retornar, de redirecionar a atenção, é em si um fortalecimento. É como ir à academia mental. E como todo músculo que se exercita, a mente também se torna mais ágil, mais firme, mais resistente ao turbilhão emocional que antes a arrastava com facilidade. O interessante é que nessa quietude emergem coisas que, em meio ao ruído, jamais poderiam aparecer. Ideias novas, soluções inesperadas, clarezas que não se pensavam possíveis. A criatividade nem sempre nasce do esforço constante para encontrar respostas, mas do espaço que damos à mente para que conecte, em silêncio, o que antes parecia desconexo. A meditação ativa redes cerebrais distintas das do pensamento linear, permitindo que se gerem conexões novas, quase como se uma porta interna fosse aberta para uma sabedoria que sempre esteve ali, esperando ser ouvida. Não é coincidência que os antigos estoicos, sem chamá-lo meditação, praticavam algo profundamente similar. Marco Aurélio escrevia cada noite para examinar seus pensamentos. Epicteto ensinava a observar o que acontece na mente antes de agir. Para eles, a liberdade não se encontrava em controlar o mundo externo, mas em dominar o próprio mundo interior. Hoje, séculos depois, a neurociência dá respaldo ao que esses sábios já intuíam, que quem aprende a observar sua mente sem ser arrastado por ela, se torna mais livre, mais forte, mais sábio. 6. A calma é sua maior força. Durante muito tempo, confundiu-se a calma com a passividade, como se apenas quem não tem força suficiente para reagir com intensidade se refugiasse nela. Mas esta é uma ideia profundamente equivocada. A calma não é fraqueza, é poder contido. Não é indiferença, mas domínio interior. É uma decisão consciente de permanecer centrado em um mundo que constantemente busca arrastá-lo ao caos. Ser calmo não é não sentir, mas saber o que fazer com o que se sente. Em um tempo onde as reações impulsivas são moeda corrente, a calma emerge como um ato de rebeldia sagrada, uma revolução silenciosa contra o descontrole. Reagir é fácil. Qualquer um pode fazê-lo. Basta deixar que o impulso guie. Mas responder conscientemente requer coragem e fortaleza. Aí reside a diferença entre aqueles que estão à mercê de suas emoções e aqueles que, embora as sintam intensamente, não se deixam governar por elas. Esta distinção marca a linha entre o caos interno e a clareza, entre ser arrastado por uma tempestade e converter-se em seu olho imóvel. A calma é escudo e espada. É a proteção mais poderosa que podemos carregar quando tudo ao nosso redor arde. Enquanto outros gritam, a pessoa calma observa. Enquanto os demais se consomem em sua urgência por atacar, quem cultivou a serenidade respira. E nesse simples ato de inspirar profundamente enquanto o mundo desmorona, há um poder imenso. É aí que nos tornamos inalteráveis, quando as provocações já não conseguem acender o fogo, porque dentro há paz,
e a paz não arde e ilumina. Por contraste, pensemos na raiva. Durante séculos foi celebrada como a força dos justos, como o motor daqueles que não aceitam a injustiça. Mas essa visão é uma armadilha. A raiva, mais do que uma solução, costuma ser um veneno disfarçado de heroísmo. Faz-nos sentir fortes no momento, mas cobra seu preço com o tempo. Impulsiona-nos a dizer palavras que não podemos retirar, a agir com violência verbal ou física e a alimentar ciclos que perpetuam o conflito. A raiva nunca é tão nobre quanto pretende. Faz-nos escravos de nós mesmos e de quem nos irrita. Enquanto acreditamos estar tomando o controle, na realidade, o perdemos completamente. Entre a emoção e a ação, sempre existe um pequeno espaço. Esse espaço é ouro puro. Ali vive a consciência, a capacidade humana de decidir como responder em vez de reagir. Esse espaço não se trata de reprimir, mas de observar, de parar um instante e a partir daí escolher. E esse instante pode marcar a diferença entre ferir e curar, entre destruir e construir. A calma não nega a emoção, a transforma. É uma pausa intencional que permite agir a partir da clareza e não do ruído interno. Claro, ninguém nasce com essa capacidade perfeitamente desenvolvida. É uma arte que se treina. E como toda arte, começa pelo pequeno. Respirar antes de falar. Reconhecer uma tensão interna e não ceder imediatamente a ela. Fazer a si mesmo perguntas como: isso que quero dizer, ajuda ou apenas descarrega meu mal-estar? O que minha melhor versão faria neste momento? Esses exercícios diários forjam um novo músculo interior. No início custa, mas com a prática, torna-se parte de você. Chega um momento em que reagir com calma já não é um esforço, mas uma natureza redescoberta. E os efeitos são profundos. Uma pessoa calma não só se torna mais clara por dentro, também transforma seu ambiente. A calma desarma o agressivo, porque não encontra eco. A calma inspira o ansioso, porque oferece um refúgio emocional. A calma se contagia. Em um mundo onde todos competem por ter a última palavra, por ganhar discussões ou impor sua verdade, ser aquele que escuta, que responde com suavidade, que mantém a dignidade em momentos difíceis, torna-se farol, modelo, medicina. 7. O movimento e seu impacto no cérebro. Mover-se não é apenas um ato físico, é uma manifestação viva da nossa vontade de despertar, de estar aqui e agora, de habitar plenamente a existência. Em um mundo que constantemente empurra para a produtividade mental, para o isolamento diante de telas, para a quietude forçada do corpo, enquanto a mente corre sem direção, esquecemos que o movimento é uma das formas mais puras de inteligência. Não se trata simplesmente de exercitar músculos, mas de ativar nossa humanidade desde suas raízes. O corpo que pensa, que sente, que recorda e cria. Quando damos um passo, mesmo que breve, não apenas mobilizamos articulações ou ativamos o ritmo cardíaco. O que realmente acontece é um fenômeno mais profundo. O cérebro se ilumina, literalmente. O fluxo sanguíneo aumenta, o oxigênio se multiplica e chega a cantos adormecidos do sistema nervoso. Áreas como o hipocampo, onde nossa memória é guardada, ou o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões, são nutridas e despertam. Mover-se é dar ao cérebro seu combustível mais essencial, e não só o ativa, o transforma. A neurogênese, esse milagre silencioso do nascimento de novos neurônios, é potencializada com o movimento. Ou seja, cada vez que você se levanta e caminha, cada vez que dança ou estica seus braços, você está literalmente mudando seu cérebro, está renovando-o, está semeando possibilidades. Mas o que acontece quando não o fazemos? Quando o corpo se torna uma estátua e os dias passam sentados, desconectados da sensação física de estar vivo. O que se segue é uma deterioração sutil, mas constante. O estancamento físico começa a refletir-se como confusão mental, como névoa emocional. A apatia nem sempre nasce da mente. Muitas vezes é o corpo pedindo movimento, clamando por um sacudir que reordene suas emoções. O estresse, essa doença do século, se alimenta do sedentarismo tanto quanto dos pensamentos repetitivos. E é que não se pode liberar a mente se o corpo está prisioneiro. É aqui que muitos se enganam ao pensar que só se pode mover o corpo na academia, com rotinas intensas
ou desafios esportivos. O segredo não está na intensidade, mas na constância. Na arte de nos movermos um pouco cada dia. Caminhar em silêncio, sem fones de ouvido, sentindo o chão sob os pés. Subir escadas como quem escala em busca de clareza. Espreguiçar-se ao acordar como quem abre uma flor para a luz do dia. Até dançar na cozinha quando ninguém está vendo. Esses pequenos gestos têm um impacto imenso. O corpo não pede façanhas, pede atenção. E quando a damos, responde com energia, com foco, com uma mente que já não divaga, mas que está presente. O movimento também é uma medicina emocional. Quando nos movemos, nosso corpo regula os hormônios do humor. O cortisol baixa, a dopamina, a serotonina e as endorfinas sobem. Em outras palavras, o corpo começa a falar na linguagem do bem-estar. E isso não fica apenas no interno, projeta-se em como vemos a vida, como nos relacionamos com os outros, como enfrentamos os problemas. Uma pessoa que se move regularmente não só tem mais saúde física, tem mais equilíbrio emocional, mais paciência, mais abertura, mais luz. Os estoicos já sabiam disso. Marco Aurélio, imperador e filósofo, não separava a alma do corpo. Para ele, mover-se era também uma forma de obedecer à natureza. Não se tratava de estética nem de vaidade, mas de virtude. O corpo devia estar a serviço da mente sábia, mas também era parte dela. Cuidá-lo, fortalecê-lo, movê-lo, era um ato de respeito para consigo mesmo, uma disciplina sagrada. Em tempos modernos, esse pensamento é mais necessário do que nunca. Porque se o corpo é tratado como uma simples máquina, ou pior ainda, como um obstáculo para o pensamento, perdemos a metade do que somos. Número 8. O papel do pensamento negativo e positivo. O poder do pensamento em nossa vida é imenso. Cada pensamento que temos, seja positivo ou negativo, tem um impacto direto em nosso cérebro. Os pensamentos negativos tendem a reforçar vias neuronais que nos levam a padrões indesejados. Cada vez que permitimos que a negatividade domine nossa mente, estamos fortalecendo um caminho que nos encerra em ciclos de preocupação, estresse e desesperança. Este reforço constante não só afeta nossa percepção da vida, mas também tem um impacto físico na estrutura do nosso cérebro. Quando caímos em pensamentos negativos recorrentes, estamos treinando nossa mente para responder de maneira automática aos desafios da mesma forma, sem explorar alternativas. Esses padrões podem se tornar hábitos tão enraizados que sentimos que não há como escapar. No entanto, o estoicismo nos ensina que não estamos condenados a viver sob o controle desses pensamentos. Embora nem sempre possamos evitar que surjam emoções ou pensamentos negativos, temos o poder de decidir como responder a eles. Epiteto dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. Isso nos lembra que, embora os pensamentos negativos possam aparecer, não temos que deixar que se tornem nossa realidade. A neuroplasticidade nos dá uma ferramenta poderosa para mudar esses padrões. Nosso cérebro tem a capacidade de se adaptar e formar novas conexões ao longo de nossa vida. Cada vez que escolhemos conscientemente substituir um pensamento negativo por um positivo, estamos criando uma nova via neuronal. No princípio, este processo pode ser difícil, porque o cérebro tende a seguir os caminhos mais transitados, que neste caso são os hábitos mentais negativos. Mas com prática e repetição, essas novas vias se fortalecem e, eventualmente, se tornam nossa resposta automática. O pensamento positivo não se trata de ignorar os desafios ou fingir que tudo está bem. Trata-se de treinar nossa mente para buscar soluções, para se concentrar no que podemos controlar e para adotar uma perspectiva que nos permita crescer em vez de estagnar. Marco Aurélio refletia sobre como nossa mente tem o poder de converter qualquer circunstância em algo útil, desde que escolhamos vê-lo dessa maneira. Esta abordagem positiva não é ingênua. É uma decisão consciente de direcionar nossa atenção para o que nos fortalece em vez do que nos enfraquece. Um exemplo prático dessa mudança é substituir estratégias de enfrentamento negativas por positivas. Imagine que você enfrenta uma situação estressante e sua reação habitual é se preocupar ou reagir com raiva. Em vez de permitir que essas emoções o dominem, você pode parar e se perguntar: o que posso fazer a respeito?
Como posso aprender com isso? O tempo significa muito para mim, porque veja, também sou um aprendiz e muitas vezes estou perdido na alegria de sempre me desenvolver. Nenhum homem foi sábio por acaso. Até começarmos a prescindir delas, não percebemos quantas coisas são desnecessárias. Temos estado usando-as, não porque precisávamos, mas porque as tínhamos. Eles perdem o dia na expectativa da noite e a noite no temor do amanhecer. Associe-se com pessoas que provavelmente o melhorarão. Quem sofre mais do que o necessário é quem sofre antes de que seja necessário. Nunca me envergonharei de citar um mau autor se a frase for boa. Só o tempo pode curar o que a razão não pode. A ignorância é a causa do medo. Adiar as coisas é o maior desperdício de vida. Leva cada dia conforme ele vem e nos nega o presente ao prometer o futuro. O maior obstáculo para viver é a expectativa que depende do amanhã e perde o hoje. Você está consertando o que está sob o controle do destino e abandonando o que está em suas mãos. Para que você está olhando? Em direção a qual objetivo você está lutando? Todo o futuro está cheio de incerteza. Viva imediatamente. Enquanto você viver, continue aprendendo a viver. O mais poderoso é aquele que tem controle sobre si mesmo. A vida é como uma peça de teatro. Não é o comprimento, mas a excelência da atuação que importa. A riqueza é escrava de um homem sábio, mas amo de um tolo. Desfrute dos prazeres presentes de tal forma que não prejudique os futuros. Se você vive em harmonia com a natureza, nunca será pobre. Se você vive de acordo com o que os outros pensam, nunca será rico. A verdadeira vida é viver para os outros. A chave para a imortalidade é, primeiro, viver uma vida digna de ser lembrada. Não ter um caminho como caminho, não ter limitação como imitação. A ideia é que a água que flui nunca estagna, então continue fluindo. O conhecimento lhe dará poder, mas o caráter, respeito. Como você pensa, assim você se torna. Os erros sempre são perdoáveis se você tiver a coragem de corrigi-los. Não temo o homem que praticou 10.000 chutes uma vez, mas sim o que praticou um chute 10.000 vezes. Se você sempre coloca limites em tudo o que faz, físico ou de qualquer outra forma, isso atenderá ao seu trabalho e à sua vida. Não há limites, só há planaltos, e você não deve ficar lá. Você deve ir além deles. Se você passar muito tempo pensando em algo, nunca o alcançará. Se você acha que algo é impossível, você só o tornará impossível. Quanto menos esforço, mais rápido e mais poderoso você será. O amor é como uma amizade que se incendeia. No início, uma chama muito bonita, muitas vezes quente e feroz, mas ainda assim apenas luz e cintilante. À medida que o amor envelhece, nossos corações amadurecem e nosso amor se torna tão frio, profundo, ardente e inextinguível. Muitas pessoas dedicam suas vidas a realizar um conceito do que deveriam ser, em vez de se realizarem a si mesmas. Essa diferença entre a autoatualização e a atualização da autoimagem é muito importante. A maioria das pessoas vive apenas para sua imagem. O autoconhecimento implica relacionamento. Conhecer-se a si mesmo é estudar-se em ação com outra pessoa. O relacionamento é um processo de autoavaliação e autorrevelação. O relacionamento é o espelho no qual você se descobre. Ser é estar relacionado. Agora vejo que nunca encontrarei a luz a menos que, como a vela, eu seja meu próprio combustível. Consumindo-a, eles chutam quando têm que chutar. O mostrar-se é a ideia falsa da glória. No meio do caos reside a oportunidade. Embora não possamos controlar quais papéis nos são atribuídos, deve ser nosso negócio atuar nosso papel dado da melhor forma possível e nos abstermos de reclamar sobre isso. Onde quer que você esteja e em qualquer circunstância, faça uma apresentação impecável. Primeiro aprenda o significado do que você diz e depois fale. Nada grande é criado de repente, como um cacho de uvas ou um figo. Se você me diz que deseja um figo, respondo que deve haver tempo. Deixe que primeiro floresça, depois dê frutos e depois amadureça. As pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela perspectiva que têm delas. Quem não considera o que tem como a riqueza mais ampla é infeliz, mesmo que seja o dono do mundo. Quando seus pensamentos, palavras e ações formam um tecido sem costuras, você simplifica seus esforços.
e assim elimina a preocupação e o temor. É hora de parar de ser vago. Se você deseja ser uma pessoa extraordinária, se deseja ser sábio, então você deve identificar explicitamente o tipo de pessoa que você aspira a ser. Só há uma forma de felicidade, e é deixar de se preocupar com coisas que estão além do poder de nossa vontade. A vida próspera não pode ser alcançada até que moderemos nossos desejos e vejamos quão superficiais e efêmeros eles são. Nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. Número 9. A plasticidade cerebral e a capacidade de melhorar. O cérebro humano é uma maravilha da natureza, projetado não apenas para se adaptar, mas para se transformar constantemente. Segundo o estoicismo, somos responsáveis por moldar nossa mente, e hoje sabemos que essa capacidade é apoiada pela ciência através do conceito de neuroplasticidade. Este termo descreve a habilidade do cérebro de mudar sua estrutura e funcionamento em resposta às nossas experiências, pensamentos e ações. Não estamos limitados pelo cérebro com o qual nascemos. Temos o poder de melhorar e redesenhar nossa mente com as decisões corretas. A neuroplasticidade nos permite criar novas conexões neuronais, fortalecer as existentes e, inclusive, gerar novas células cerebrais, um processo conhecido como neurogênese. Isso significa que podemos aprender, nos adaptar e superar nossas limitações em qualquer etapa da vida. No entanto, não basta saber disso. Esse potencial deve ser ativado através de nossas escolhas diárias. Os estoicos enfatizavam a importância de agir de acordo com a razão e a virtude. E agora sabemos que essas ações deliberadas não só fortalecem nosso caráter, mas também nossa mente. A aprendizagem é uma das formas mais eficazes de aproveitar a neuroplasticidade. Cada vez que adquirimos um novo conhecimento, desafiamos nossas habilidades ou tentamos algo diferente, estamos estimulando o crescimento de novas conexões neuronais. Esse processo não só melhora nossa capacidade cognitiva, mas também fortalece nossa resistência mental. Os estoicos, como Marco Aurélio, valorizavam a aprendizagem constante como uma forma de se preparar para a vida. Ao exercitar nossa mente, não só acumulamos sabedoria, mas também construímos uma mente mais forte e adaptável. O exercício físico é outro pilar fundamental para melhorar a plasticidade cerebral. Quando nos movemos, não só fortalecemos nosso corpo, mas também nossa mente. A atividade física regular promove o fluxo sanguíneo para o cérebro, o que facilita a entrega de oxigênio e nutrientes essenciais para o crescimento neuronal. Além disso, o exercício estimula a produção de proteínas que favorecem a neurogênese, ajudando-nos a manter nossa mente jovem e ágil. Para os estoicos, cuidar do corpo era tão importante quanto cuidar da alma, porque entendiam que ambos estavam profundamente conectados. A alimentação também desempenha um papel-chave na saúde cerebral. Os alimentos ricos em antioxidantes, ácidos graxos ômega 3 e vitaminas essenciais fornecem o combustível necessário para que o cérebro funcione de maneira otimizada. Por outro lado, uma dieta rica em açúcares e gorduras processadas pode contribuir para a inflamação e a deterioração cognitiva. Os estoicos acreditavam na moderação e no autocontrole, e essas virtudes se refletem perfeitamente em nossas decisões alimentares. Alimentar nossa mente e corpo com o que é correto é um ato de disciplina e respeito por nós mesmos. No entanto, assim como podemos fortalecer nosso cérebro, também podemos danificá-lo através de maus hábitos, estresse crônico ou lesões. As emoções negativas prolongadas, como a raiva, o medo e a ansiedade, podem afetar a estrutura cerebral, enfraquecendo nossa capacidade de tomar decisões racionais. Mas, inclusive, esses efeitos podem ser revertidos em muitos casos. A prática da atenção plena, da meditação e do cultivo de emoções positivas pode reparar os danos e restaurar a clareza mental. Os estoicos nos ensinam que nossas percepções e reações são chave para enfrentar a adversidade. Ao trabalhar conscientemente em como interpretamos e respondemos às situações, não só fortalecemos nosso caráter, mas também nossa mente. A mudança e a melhora são possíveis em qualquer momento da vida. Não importa quão rígidos ou danificados pensemos que estão nossos padrões mentais, sempre há uma oportunidade para nos renovarmos.
Os estoicos acreditavam firmemente na capacidade do ser humano de crescer e superar qualquer obstáculo, e a neuroplasticidade confirma que isso não é só uma ideia filosófica, mas uma realidade biológica. Cada escolha que fazemos, desde o que aprendemos até como nos movemos e o que comemos, tem o poder de moldar nosso cérebro e, consequentemente, nossa vida. O estoicismo e a neuroplasticidade compartilham uma mensagem de esperança. Não estamos presos em quem somos hoje. Com intenção e ação constante, podemos transformar nossa mente e construir um futuro melhor. Assim como os estoicos praticavam a autoobservação e a disciplina para alcançar a virtude, nós podemos aplicar estes princípios para melhorar nossa mente, fortalecer nossas capacidades e viver uma vida mais plena e consciente. A chave está em lembrar que cada dia é uma oportunidade para escolher a mudança, para criar uma mente mais forte e resiliente e para avançar em direção à nossa melhor versão. Número 10. A mudança começa agora. A mudança é algo que muitas vezes acreditamos que só acontece quando algo grande ou traumático acontece em nossa vida. As pessoas tendem a esperar uma crise para tomar ação, para mudar seus hábitos, sua forma de pensar ou seu destino. No entanto, o estoicismo nos ensina que não precisamos esperar que algo externo nos force a mudar. A mudança pode começar agora mesmo, com decisões pequenas, mas significativas, que tomamos todos os dias. Esta é uma das lições mais poderosas dos estoicos. O controle sobre nossa vida está em nossas mãos, e o momento para agir é agora. A mudança verdadeira e duradoura não requer um evento dramático, mas sim um compromisso consciente de viver de acordo com o que queremos alcançar. Os estoicos nos convidam a ser conscientes de nossas decisões diárias, porque são estas que, com o tempo, têm o poder de transformar nossa vida. Se queremos melhorar nossa saúde, nossa mente ou nossos relacionamentos, não precisamos esperar que uma tragédia nos desperte. Tudo começa com uma decisão. A decisão de não continuar vivendo da mesma maneira. A decisão de assumir o controle sobre nossas ações, pensamentos e emoções. Um exemplo prático de como começar a mudança agora mesmo é dedicar alguns minutos todos os dias para refletir sobre nossas metas. Este ato de reflexão nos permite focar no que realmente queremos e nos lembra por que é importante mudar. Não se trata apenas de pensar em nossas metas, mas de tomar ações concretas. Um passo em direção às nossas metas todos os dias, por menor que seja, soma ao longo do tempo. Esta ação diária reforça nossa vontade e nos aproxima um passo mais da vida que desejamos. Não se trata de esperar a oportunidade perfeita, mas de aproveitar o momento presente para fazer algo que nos aproxime do nosso objetivo. O estoicismo nos ensina que o futuro não está garantido, mas o que temos é o presente. Podemos planejar, refletir e aspirar, mas a única realidade que temos é a que estamos vivendo agora. Se constantemente esperamos o momento adequado ou uma crise para mudar, nunca veremos os resultados que desejamos. A mudança está nas pequenas ações cotidianas, nas decisões que tomamos hoje. Isso não significa que não devemos ter grandes aspirações, mas que essas aspirações se constroem dia a dia, com paciência e disciplina. Assumir o controle agora significa deixar de procrastinar. O filósofo Epiteto, um dos grandes mestres estoicos, dizia que o tempo é o recurso mais valioso que temos. Se continuarmos adiando a mudança, estamos desperdiçando esse recurso. Não há razão para esperar uma crise ou um abalo externo para começar a melhorar. Cada momento é uma oportunidade para agir e para tomar uma decisão que nos aproxime da vida que desejamos. Ao agir agora, não só estamos dando um passo em direção às nossas metas, mas estamos cultivando a autodisciplina e o controle que nos permitirão lidar com qualquer desafio que venha. A mudança não é um evento único, mas um processo contínuo. A verdadeira transformação acontece quando nos comprometemos a tomar decisões conscientes todos os dias, sem esperar que o mundo nos empurre a fazê-lo. Cada vez que tomamos uma ação alinhada com nossos valores e objetivos, estamos fortalecendo nossa vontade e criando uma nova realidade para nós mesmos. Este é o poder das pequenas decisões diárias. Elas têm o potencial de mudar nossa vida por completo. O estoicismo nos convida a viver com propósito e clareza,
lembrando-nos de que a mudança não só é possível, mas é nossa responsabilidade. A conclusão é clara: não há necessidade de esperar que algo fora do nosso controle nos obrigue a mudar. O momento para agir é agora, e a mudança começa com uma decisão consciente. Se assumirmos o controle de nossas decisões diárias, podemos transformar nossa vida independentemente das circunstâncias externas. O poder da mudança está em nossas mãos, e cada dia é uma oportunidade para avançar em direção à melhor versão de nós mesmos. Não espere que o futuro o obrigue a mudar. Comece agora, assuma o controle de sua vida e dê o primeiro passo em direção ao que você deseja alcançar. Número 11. Crie um novo eu com repetição. A repetição é uma ferramenta poderosa para transformar nossa identidade e criar uma nova versão de nós mesmos. Segundo o estoicismo, não somos escravos do nosso caráter atual. Podemos nos moldar através de nossas ações e pensamentos repetidos. Esta ideia, apoiada pela neurociência, demonstra que o que praticamos constantemente se torna parte do que somos. Se você repetir o suficiente, o novo se tornará familiar e o que parecia inatingível começará a parecer natural. Para transformar seu estado de ser, você deve reforçar novos padrões. Isso implica praticar pensamentos, emoções e comportamentos que estejam alinhados com a pessoa que você quer ser. Se você deseja desenvolver mais paciência, por exemplo, precisa repetir para si mesmo em momentos de tensão que pode escolher uma resposta calma. Se você quer ser mais disciplinado, precisa praticar o cumprimento de seus compromissos, mesmo nas menores tarefas. Cada ação deliberada reforça o caminho em direção ao seu objetivo, criando novas conexões em seu cérebro que, eventualmente, consolidam esses padrões como parte de sua identidade. Imagine que você está plantando uma árvore. Cada vez que você pratica um novo comportamento ou pensamento positivo, você está regando essa semente. Pode ser que no início você não veja resultados imediatos, mas com o tempo, a repetição constante fará com que as raízes cresçam mais profundas e a árvore se fortaleça. Este é o poder dos rituais diários. Estabelecer uma rotina onde você visualize suas metas e sinta como seria sua vida. Se você já as tivesse alcançado, é uma forma eficaz de treinar sua mente para adotar essa nova realidade. Esta prática não só reforça seu compromisso, mas também treina seu cérebro para acreditar que essa nova versão de você é possível. Por exemplo, se você deseja se sentir mais seguro, você pode dedicar alguns minutos todos os dias a imaginar como você agiria se já tivesse essa confiança. Visualize as situações que normalmente lhe causariam insegurança e sinta-se navegando por elas com tranquilidade e determinação. Ao fazer isso, você está treinando sua mente para responder de maneira diferente. E com o tempo, estas imagens mentais começam a influenciar seu comportamento real. Não é mágica, é o resultado de repetir intencionalmente um estado emocional até que ele se torne parte de você. A repetição não afeta apenas como você pensa e sente, mas também como você age. Ao praticar continuamente comportamentos que representam seu novo eu, você está criando um alinhamento entre sua mente e suas ações. Se você decide que sua nova identidade é a de alguém disciplinado, cada vez que você escolhe cumprir um compromisso, mesmo um pequeno, você está reforçando esse caráter. É nos pequenos momentos que se constrói a verdadeira mudança, porque são estas decisões cotidianas que definem quem você é. O estoicismo nos ensina que a mudança não acontece da noite para o dia. Marco Aurélio refletia sobre a importância de viver de acordo com a virtude em cada momento, e esta prática constante é o que transforma o caráter. Ao repetir hábitos positivos, você está cultivando a virtude em sua vida diária. A paciência, a fortaleza, a autodisciplina. Todas estas qualidades se desenvolvem com o tempo através da repetição consciente. A neurociência nos oferece uma explicação de por que isso funciona. Cada vez que você repete um pensamento ou comportamento, você está fortalecendo as conexões neuronais associadas a esse padrão. No princípio, estas conexões podem ser fracas, mas com o tempo e a prática, elas se tornam autoestradas mentais que tornam esse novo hábito automático. Assim, é como a repetição constante transforma sua identidade. O que era novo e desafiador se torna parte de quem você é.
Criar um novo eu não é um ato único, é um compromisso diário com a repetição. Cada vez que você escolhe praticar um novo pensamento, emoção ou comportamento, você está construindo essa nova versão de você. A chave é ser consistente e paciente, sabendo que cada pequeno passo conta. No final, a repetição constante não só transforma seus hábitos, mas redefine sua identidade e o aproxima da melhor versão de si mesmo. A mudança não é um destino, é um processo contínuo, e cada dia é uma nova oportunidade para continuar repetindo, para continuar crescendo, para continuar criando. Número 12. Mudar requer desprogramar o passado. A mudança é um processo profundo que requer desprogramar os padrões do passado para dar espaço a uma nova versão de nós mesmos. No estoicismo, esta ideia se assemelha à metáfora de um jardim. Se você deseja plantar algo novo, primeiro você deve arrancar as ervas daninhas que estão ocupando o espaço e absorvendo os nutrientes. Estas ervas daninhas são os pensamentos limitantes, as emoções negativas e os hábitos que acumulamos ao longo de nossa vida. O primeiro passo em direção à transformação é identificá-los e eliminá-los com determinação. Em nossa mente, os pensamentos e emoções negativas funcionam como raízes profundas que, se não forem desenterradas, voltam a crescer, mesmo após um esforço inicial para mudá-las. Estas raízes costumam ser alimentadas por crenças que repetimos tantas vezes que as consideramos como certas. Frases como "não sou suficiente", "isso sempre acontece comigo" ou "não posso mudar" se tornam verdades absolutas que dirigem nossas ações. Para os estoicos, estas crenças devem ser examinadas e desafiadas, porque o que realmente nos detém não são os eventos externos, mas nossa interpretação deles. A natureza nos oferece um exemplo poderoso sobre como lidar com o estresse e as adversidades. Um organismo pode tolerar o estresse durante um período breve, mas se este estresse se prolonga, ele começa a deteriorar sua estrutura e funcionamento. De maneira semelhante, nossas mentes e emoções são projetadas para enfrentar desafios momentâneos, mas quando carregamos o peso do ressentimento, da culpa ou do medo durante anos, estas emoções se tornam bloqueios que nos impedem de avançar. Para nos libertarmos, devemos aprender a soltar o que já não nos serve, a desprogramar essas respostas automáticas que foram gravadas em nosso ser. A prática estoica nos convida não só a identificar estas ervas daninhas mentais, mas também a substituí-las por pensamentos e hábitos que reflitam nossas virtudes e aspirações. Não se trata apenas de arrancar as velhas raízes, mas de plantar novas sementes e nutri-las. Isso requer repetição e constância. No princípio, estes novos hábitos podem parecer incômodos ou artificiais, mas com o tempo e a prática, eles se tornarão parte natural do nosso caráter. Os estoicos acreditavam na importância da disciplina diária, na reflexão constante e na ação deliberada como ferramentas para construir uma vida virtuosa. O processo de mudança não é linear nem rápido, e é importante aceitar que haverá momentos de retrocesso. Nesses momentos, devemos lembrar que o progresso não se mede pela perfeição, mas por nossa capacidade de nos levantarmos e seguirmos em frente. Cada pequeno passo em direção ao futuro conta, e cada esforço para substituir um velho padrão por um novo nos aproxima mais de nossa melhor versão. Este é o trabalho contínuo da vida. Ajustar, aprender e crescer. Desprogramar o passado também implica enfrentar e liberar os bloqueios emocionais que acumulamos. Muitas vezes, estes bloqueios estão relacionados a eventos dolorosos ou decisões que tomamos no passado e que nos deixaram marcados. Os estoicos nos ensinam que não podemos mudar o passado, mas podemos mudar nossa relação com ele. Nunca devemos nos sentir desesperançados, porque nunca podemos estar irreparavelmente quebrados. Quando você compara as penas da vida real com os prazeres do mundo imaginário, você nunca vai querer viver de novo, só sonhar para sempre. A história será gentil com você, porque você tem a intenção de escrevê-la. O sucesso não é da noite para o dia, é quando cada dia você melhora um pouco mais do que no dia anterior. Tudo soma. Às vezes você tem que perder tudo o que você tem para descobrir quem você realmente é. A coragem é encontrada em lugares improváveis. A pergunta não é o que você olha, mas o que você vê. Comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. Não pare quando estiver cansado.
pare quando você tiver terminado. Uma das conquistas mais importantes que você pode alcançar é simplesmente ser você mesmo. Você deve estar onde você está para chegar onde você precisa ir. Se você alimenta sua jornada com as opiniões dos outros, você ficará sem gasolina. Não somos um produto do que nos aconteceu em nosso passado. Temos o poder de escolha. Se você esperar até estar pronto, você estará esperando o resto de sua vida. O único limite para nossa realização de amanhã serão nossas dúvidas de hoje. O tempo é o que mais queremos, mas o que pior usamos. A coragem é o poder de deixar ir o familiar. Adote a atitude de um estudante. Nunca seja grande demais para fazer perguntas e nunca saiba muito para aprender algo novo. Os velhos caminhos não abrirão novas portas. O otimismo é a fé que leva à realização. Nada pode ser feito sem esperança e confiança. Somente aqueles que se atrevem a fracassar enormemente podem alcançar enormemente. Chega um momento na vida em que você tem que escolher se vai virar a página, escrever outro livro ou simplesmente fechá-lo. Se seu coração está partido, faça arte com os pedaços. Espero que você se cure de coisas pelas quais ninguém nunca se desculpou. Não há caminho para a paz. A paz é o caminho. A reputação é o que os outros sabem sobre você. A honra é o que você sabe sobre si mesmo. Você pode se apegar ao caminho tão fortemente que deixa seus braços muito cheios para abraçar o presente. O sucesso geralmente chega àqueles que estão muito ocupados procurando por ele. Os tolos ficam em sua ilha de oportunidades e olham para outra. Não há outra terra, não há outra vida além desta. A mudança real, a mudança duradoura, acontece passo a passo. A vida é muito curta para desperdiçar seu tempo com pessoas que não o respeitam, apreciam e valorizam. A capacidade humana de suportar é como o bambu, muito mais flexível do que você acreditaria à primeira vista. Às vezes, você se encontra no meio do caos, e às vezes no meio do caos você se encontra. Um objetivo nem sempre se destina a ser alcançado, e muitas vezes serve simplesmente como algo em que mirar. Onde há ruína, há esperança por um tesouro. A mente não é um recipiente para encher, mas um fogo para acender. Sobrevivi porque o fogo dentro de mim ardia mais brilhante do que o fogo ao meu redor. Nossas feridas muitas vezes são as aberturas para a melhor e mais bela parte de nós. A adversidade é como um vento forte. Arranca tudo o que pode ser arrancado para que vejamos como somos realmente. O tamanho de seus sonhos sempre deve exceder sua capacidade atual de alcançá-los. Se seus sonhos não o assustam, eles não são grandes o suficiente. Tudo o que você quer está do outro lado do medo. Perdoe-se por suas falhas e seus erros e siga em frente. Quando você se aceita, o mundo inteiro o aceita. Saia da história que está te prendendo e entre na nova história que você está disposto a criar. No final do dia, que não haja desculpas, não explicações, não arrependimentos. Você tem dentro de si agora mesmo tudo o que precisa para lidar com o que o mundo possa jogar em você. Tenha cuidado com as histórias que você conta sobre suas circunstâncias atuais. Uma mente cheia de pensamentos negativos não tem espaço para pensamentos positivos. As pessoas fortes têm um forte senso de autovalorização e autoconsciência. Não precisam da aprovação dos outros. Se não houvesse nada de errado no mundo, não haveria nada para nós fazermos. Conhecer-se a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. Não é a montanha que conquistamos, mas a nós mesmos. Esperar é doloroso, esquecer é doloroso, mas não saber o que fazer é o pior tipo de sofrimento. Você nunca mudará sua vida até mudar algo que você faz diariamente. Eu nunca mudo. Eu simplesmente me torno mais eu mesmo. Quanto mais valorizamos as coisas fora do nosso controle, menos controle temos. Todas as pessoas de sucesso começam com duas crenças. O futuro pode ser melhor do que o presente, e eu tenho o poder de torná-lo assim. Há esperança mesmo quando seu cérebro lhe diz que não há. Você só falha quando para de tentar. A aventura pode machucá-lo, mas a monotonia o matará. Número 13. A liberdade está em criar o futuro. A liberdade está profundamente ligada à capacidade de criar o futuro. Muitos de nós caímos na armadilha de viver no passado, apegando-nos a experiências passadas, erros cometidos ou, inclusive, conquistas que já não nos servem.
O estoicismo nos ensina que o passado é algo que não podemos mudar, mas o que podemos controlar é como decidimos viver agora e, portanto, como decidimos criar o futuro. Se deixarmos de viver no passado, assumimos o controle de nossa vida e podemos projetar um futuro que esteja alinhado com nossos desejos e aspirações. Deixar de viver no passado nos permite olhar para frente com clareza e determinação. Quando estamos presos em velhas histórias, padrões de pensamento e emoções que nos limitam, não só estamos nos apegando ao que já não tem poder, mas estamos impedindo que nossa mente se abra a novas possibilidades. O estoicismo nos convida a não sermos prisioneiros de nossas experiências passadas. Em vez de ver o que foi como um fardo, podemos vê-lo como uma lição que nos prepara para avançar com mais sabedoria. O que realmente importa é o que decidimos fazer hoje, como escolhemos pensar e como agimos no presente para construir o futuro que desejamos. O empoderamento pessoal chega quando entendemos que nosso futuro não está determinado pelas circunstâncias externas ou pelo que aconteceu no passado. A chave está na decisão consciente de criar esse futuro a partir do lugar em que nos encontramos agora. Isso implica uma reflexão profunda sobre o que realmente queremos para a nossa vida, sem deixar que as expectativas alheias ou as lembranças do passado nos desviem do nosso caminho. Ao tomar esta decisão, estamos assumindo a responsabilidade por nossas vidas e escolhendo de forma ativa as experiências que queremos criar. A melhor forma de prever o futuro, como dizia o filósofo estoico, é criá-lo. Um exemplo prático de como podemos começar a criar o futuro desejado é definir de maneira clara os pensamentos, emoções e comportamentos que queremos incorporar em nossa vida. Se você se encontra preso em padrões negativos ou emoções limitantes, é hora de escolher quais qualidades você quer cultivar. Talvez você deseje ser mais paciente, mais focado ou mais compassivo. Estes são os aspectos de si mesmo que você pode começar a trabalhar de maneira intencional. Os estoicos nos ensinam que não precisamos esperar que as circunstâncias mudem para melhorar. Tudo o que precisamos fazer é assumir o controle de nossa mente e de nossas ações. Definir quem você quer ser e o que você deseja alcançar lhe dá uma bússola para o seu futuro. Uma vez que você tenha identificado quais pensamentos, emoções e comportamentos você quer cultivar, o próximo passo é agir. A ação, mesmo que pequena, é o que o aproxima desse futuro. Se, por exemplo, você deseja ser mais resiliente diante das adversidades, você precisa começar a praticar essa resiliência todos os dias, enfrentar os desafios com uma mentalidade aberta e aprender com eles. Se você deseja ser mais organizado, comece a estabelecer rotinas e hábitos que o ajudem a manter o foco. A mudança não acontecerá da noite para o dia, mas com o tempo, a acumulação de pequenas ações o levará a viver de acordo com a pessoa que você quer ser. Criar o futuro que você deseja requer uma disposição para abandonar o conhecido. Isso implica uma certa coragem, porque sair da zona de conforto, deixar para trás velhos hábitos e enfrentar o desconhecido pode gerar medo. No entanto, é precisamente ao nos comprometermos com o possível, ao nos atrevermos a imaginar algo diferente para nós mesmos, que podemos criar um futuro que seja mais coerente com o que realmente desejamos. A mentalidade estoica nos ensina a abraçar a incerteza como parte do processo de crescimento. Em vez de resistirmos às mudanças, devemos aprender a fluir com elas, confiando que cada passo em direção ao desconhecido é uma oportunidade para descobrir uma versão mais forte e sábia de nós mesmos. Em conclusão, a liberdade está em nossa capacidade de criar o futuro. Ao deixar de viver no passado e tomar decisões conscientes sobre o que queremos ser e alcançar, nos empoderamos para projetar uma vida que reflita nossas aspirações mais profundas. Criar o futuro desejado não é um processo que dependa de fatores externos, mas de nossa disposição de assumir o controle de nossas ações, pensamentos e emoções. Não espere que as circunstâncias mudem. Assuma as rédeas de sua vida agora mesmo. Crie o futuro que você deseja, porque, como dizem os estoicos, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Número 14. Crie um ambiente que favoreça a saúde cerebral. O ambiente em que vivemos tem um impacto profundo em nossa mente e, em última instância, em nossa vida.
Os estoicos entendiam que nossas circunstâncias externas, embora nem sempre estejam sob nosso controle, influenciam como pensamos, sentimos e agimos. Por isso, escolher com sabedoria o ambiente que nos rodeia é uma responsabilidade fundamental. Como diz o princípio, as pessoas com quem você passa tempo determinam sua longevidade. Isso não se refere apenas à quantidade de anos que vivemos, mas também à qualidade desses anos. Passar tempo com pessoas saudáveis reforça seus próprios hábitos positivos. Quando você se cerca de indivíduos que valorizam seu bem-estar físico, mental e emocional, inevitavelmente você se inspira a fazer o mesmo. As conversas, as atividades compartilhadas e os valores das pessoas ao seu redor criam um ecossistema que afeta diretamente sua forma de pensar e agir. Se você se cerca de pessoas que cultivam hábitos saudáveis, é mais provável que você adote esses mesmos comportamentos. Isso reflete uma das ideias estoicas mais fundamentais. Embora não possamos controlar o que os outros fazem, podemos controlar quem deixamos entrar em nossa vida. O impacto do ambiente não se limita apenas às pessoas. Os lugares onde passamos nosso tempo também influenciam nossa mente. Espaços organizados, iluminados e tranquilos promovem a clareza mental, enquanto um ambiente caótico ou desorganizado pode aumentar o estresse e dificultar a concentração. Criar um espaço que promova a calma e o foco é um ato de cuidado para conosco. Para os estoicos, cuidar dos detalhes cotidianos era uma forma de viver em harmonia com a natureza. Ao projetar um ambiente que favoreça sua saúde cerebral, você está tomando uma decisão consciente de priorizar seu bem-estar. Um exemplo prático para construir um ambiente positivo é juntar-se a grupos ou comunidades com interesses saudáveis. Pode ser um clube de leitura, um grupo de meditação ou, inclusive, uma equipe esportiva. Estas conexões não só lhe proporcionam apoio social, mas também o expõem a novas ideias e práticas que enriquecem sua vida. Os estoicos valorizavam a importância da comunidade, porque entendiam que a aprendizagem e a virtude se cultivam melhor na companhia de outros, que compartilham valores semelhantes. Ao se envolver em comunidades positivas, você não só melhora sua mente, mas também cria um senso de propósito e pertencimento. O ambiente digital também é crucial em nossa era moderna. Passamos grande parte do nosso tempo conectados a dispositivos e redes sociais, o que significa que as pessoas e o conteúdo que consumimos nestes espaços também fazem parte do nosso ambiente. Escolher conscientemente quem seguir, o que ler e como interagir online pode fazer uma grande diferença em nossa saúde mental. Os estoicos praticavam a disciplina de controlar seus pensamentos e percepções, e este princípio se aplica perfeitamente à nossa relação com o mundo digital. Ao filtrar o ruído e focar em conteúdo que inspire e enriqueça, você está fortalecendo sua mente. Criar um ambiente que favoreça a saúde cerebral também implica eliminar o que não agrega valor. Isso pode incluir relações tóxicas, hábitos prejudiciais ou, inclusive, tarefas desnecessárias que esgotam sua energia. Os estoicos falavam de viver de acordo com a virtude, o que implica deixar de lado tudo o que não está alinhado com seus valores e objetivos. Ao simplificar sua vida e se cercar apenas do essencial, você está criando um espaço onde sua mente pode prosperar. Crescer é perder algumas ilusões para adquirir outras. Você está sempre a uma decisão de distância de uma vida totalmente diferente. Tente não se tornar um homem de sucesso, mas um homem de valor. De todas as palavras tristes da língua ou pena, as mais tristes são: poderia ter sido. Você não pode encontrar paz evitando a vida. Comece a priorizar sua saúde mental em vez de se adaptar a espaços tóxicos. Se você não tem a força para impor seus próprios termos à vida, então você deve aceitar os termos que ela oferece. Quanto mais longe você está, mais você pode ver a imagem completa. Você tem uma visão mais ampla com menos confusão emocional. A melhor coisa que você pode fazer pela sociedade é cuidar de si mesmo primeiro. Mesmo que você tenha sido maltratado, não se torne amargo nem maltrate os outros. Você não pode fazer com que as pessoas o amem como você as ama. O arrependimento de colocar em primeiro lugar aqueles que não o colocam em primeiro lugar torna sua vida dolorosa. Quando você sair da tempestade,
Você não será a mesma pessoa que entrou. O mais importante é olhar para frente. O passado é sua âncora. A vida é uma sucessão de lições que devem ser vividas para serem compreendidas. Antes de começar um novo capítulo, o anterior deve terminar. Diga a si mesmo que o que passou nunca voltará. Nada é insubstituível. Um hábito não é uma necessidade. Não importa quantas pessoas o cerquem, você sempre estará sozinho. Depende de você se levantar e seguir em frente. Quando você dirige pela escuridão, você só pode ver até onde os faróis brilham, mas você pode fazer toda a viagem dessa forma. No final, tudo ficará bem. Se não estiver bem, ainda não é o fim. Se isso o deixa nervoso, você está fazendo certo. Que pensamento maravilhoso é que alguns dos melhores dias de nossas vidas ainda não aconteceram. Há apenas uma coisa mais dolorosa do que aprender com a experiência, e é não aprender com a experiência. Em qualquer momento dado, temos duas opções: avançar em direção ao crescimento ou retroceder em direção à segurança. Grandes sonhos exigem hábitos saudáveis, e hábitos saudáveis exigem autodisciplina. Se você se mantém positivo em uma situação negativa, você ganha. Às vezes você ganha, às vezes você aprende. Respire fundo, é só um dia ruim, não uma vida ruim. Você cai 7 vezes, levante-se 8. Se você acha que vai funcionar, você verá oportunidades. Se você acha que não, você verá obstáculos. A mudança dá medo porque os desafios e a dor conhecidos são mais fáceis de aceitar do que os desconhecidos. Não tenha medo de fazer coisas por si mesmo. Esperar por outras pessoas o fará perder algumas coisas maravilhosas na vida. Esqueça de tentar mudar as pessoas. Mude a si mesmo, ou mude seu ambiente, ou ambos. Nunca desista do que você realmente quer fazer. A pessoa com grandes sonhos é mais poderosa do que a que tem todos os fatos. Em algum momento, você perceberá que ninguém mais tem voz em sua vida, a menos que você permita. Sua vida se torna significativa em proporção exata à profundidade da responsabilidade que você está disposto a assumir. Procure primeiro entender e depois ser entendido. Dos sofrimentos surgiram as almas mais fortes. Os caracteres mais maciços são marcados com cicatrizes. Sempre coloque sua transformação acima de seu ser atual. Não se apegue a nenhuma pessoa, nem mesmo a sua mais amada. Cada pessoa é uma prisão e também um esconderijo. O principal truque para cometer bons erros é não escondê-los, especialmente não de si mesmo. A vida melhora quando a saúde se torna sua primeira prioridade. Quanto mais você se leva a sério, mais infeliz você será. A energia que gastamos reclamando pode ser redirecionada para agir na mudança. Quando assumimos a responsabilidade, saímos do modo de vítima e avançamos. Desfrute do que você pode e ignore o resto. Não vamos perder energia lutando contra coisas que estão fora do nosso controle. Aceite o que o momento presente contém, como se você o tivesse escolhido. Sempre trabalhe com ele, não contra ele. Faça dele seu amigo e aliado, não seu inimigo. Isso transformará milagrosamente toda a sua vida. Às vezes, deixar de lado as coisas é um ato de poder muito maior do que defender ou se apegar a elas. Às vezes, o lugar onde você está acostumado não é o lugar onde você pertence. Mude a pessoa no espelho e seu mundo mudará. Você pode desperdiçar sua vida traçando linhas, ou pode viver sua vida cruzando-se. Só porque você odeia este capítulo não significa que você odiará a árvore. Deixe cair as folhas mortas. O que mais tememos fazer geralmente é o que mais precisamos fazer. Uma de minhas maiores lições de vida é que curamos na velocidade do nosso perdão. Número 15. Não deixe que o pequeno lhe roube a calma. A vida é cheia de pequenos contratempos que, se não formos cuidadosos, podem nos roubar a calma e desviar nossa atenção do que realmente importa. Os estoicos entendiam que, muitas vezes, nosso sofrimento não provém dos eventos em si, mas de nossa percepção deles. Ao nos concentrarmos demais no insignificante, deixamos que nossa mente se encha de ruído, perdendo clareza e paz. Este hábito de magnificar o pequeno nos tira energia e nos afasta de nossa missão principal: viver de acordo com a razão e a virtude. Frequentemente nos distraímos com problemas que não merecem tanta atenção. Um comentário negativo, um erro menor ou, inclusive, um dia ruim
podem parecer mais importantes do que realmente são. Quando permitimos que estas trivialidades controlem nossas emoções, estamos cedendo nosso poder interno a fatores externos. Marco Aurélio dizia que devemos nos perguntar se o que nos incomoda será importante no futuro. Se a resposta for não, então não deveria nos preocupar agora. Esta perspectiva nos ajuda a colocar as coisas em seu lugar, reduzindo o impacto do pequeno em nossa paz mental. Para os estoicos, voltar ao propósito é essencial. Identificar o que realmente importa em nossa vida nos permite priorizar e tomar decisões com clareza. Se sabemos que nossa missão é viver em virtude, cuidar de nossa saúde, fortalecer nossos relacionamentos importantes e avançar em nossa missão pessoal, então qualquer coisa que não contribua para estes objetivos deve ser ignorada. É um ato de sabedoria deixar que as distrações passem sem nos afetar. Como dizia Epiteto, não são os eventos que nos incomodam, mas nossas opiniões sobre eles. Mudar nossa perspectiva é a chave para recuperar o controle sobre nossas emoções. A prática diária de se concentrar no essencial nos ajuda a desenvolver a disciplina para ignorar o que não agrega valor. Isso significa dedicar tempo a cuidar do nosso corpo e da nossa mente, fortalecer nossas conexões com as pessoas que amamos e trabalhar em nossas metas mais importantes. Também implica aprender a dizer não àquilo que não é essencial, seja uma discussão desnecessária, uma preocupação superficial ou um hábito que consome nosso tempo sem agregar nada significativo. Para os estoicos, viver com intenção e atenção plena é a maneira de alcançar a verdadeira paz interior. Quando deixamos de permitir que o pequeno nos roube a calma, experimentamos uma transformação profunda. Nossa mente se torna mais clara, nossas decisões mais racionais e nossa capacidade de desfrutar da vida aumenta. Já não gastamos energia em coisas insignificantes, o que nos permite investi-la no que realmente importa. O estresse diminui e nossa sensação de controle sobre a vida cresce. Este estado de clareza nos aproxima da ideia estoica de eudaimonia, uma vida plena e em harmonia com nossa natureza. A prática estoica não significa ignorar tudo, mas aprender a distinguir entre o que merece nossa atenção e o que não merece. É um exercício constante de reflexão e autoobservação. Cada vez que enfrentamos um desafio, podemos nos perguntar: isso afeta minha virtude? Isso compromete meu propósito? Se a resposta for não, então não tem por que nos afetar. Este hábito de questionar nossas reações nos permite manter a calma, mesmo em meio às dificuldades. No final, a vida se trata de escolher em que concentramos nossa energia. Não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como respondemos. Não deixe que o pequeno lhe roube a calma, porque essa calma é sua maior força. É o que lhe permite viver de maneira consciente, agir com sabedoria e desfrutar do que realmente importa. Ao praticar esta disciplina diariamente, você não só protegerá sua tranquilidade, mas também construirá uma vida mais significativa e plena. Às vezes, seguir em frente, simplesmente seguir em frente, é uma conquista sobre-humana. Devemos estar dispostos a deixar de lado a vida que planejamos para ter a vida que nos espera. Se você não gosta do caminho pelo qual está andando, comece a pavimentar outro. A adversidade não é um desvio, é parte do caminho. A adversidade tem o efeito de despertar talentos que em circunstâncias prósperas teriam permanecido adormecidos. Nunca perca a esperança. As tempestades tornam as pessoas mais fortes e nunca duram para sempre. Não deixe que o ontem ocupe muito de hoje. Algum dia não é um dia da semana. Não siga onde o caminho possa levá-lo. Vá em vez disso onde não há caminho e deixe uma marca. Você não tem que ver toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Os tempos difíceis podem tê-lo mantido para baixo, mas eles não durarão para sempre. Quando tudo estiver dito e feito, você será fortalecido. Nunca limite sua visão da vida por nenhuma experiência passada. A ação nem sempre trará felicidade, mas não há felicidade sem ação. O quanto você pode aprender quando você falha determina o quão longe você chegará na realização de seus objetivos. Cada adversidade, cada fracasso e cada pena traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior.
É sinal de uma mente educada poder entreter um pensamento sem aceitá-lo. As coisas que você faz por si mesmo se vão quando você se vai, mas as coisas que você faz pelos outros permanecem como seu legado. Não ser ouvido não é motivo para o silêncio. Se você quer ser feliz, estabeleça um objetivo que comande seus pensamentos, liberte sua energia e inspire suas esperanças. Você pode desperdiçar sua vida traçando linhas, ou pode vivê-la cruzando-se. Não importa quanto sofrimento você passou, você nunca quis soltar essas lembranças. Avance em seu caminho tal como ele existe, apenas através de seu caminhar. A arte de viver reside menos em eliminar nossos problemas do que em crescer com eles. A vida não é algo que você possui, é algo do qual você participa. O que você obtém ao alcançar seus objetivos não é tão importante quanto o que você se torna ao alcançá-los. A mente é tudo. O que você pensa, você se torna. Do outro lado de uma tempestade está a força que vem de tê-la navegado. Levante sua vela e comece. A vida só pode ser entendida olhando para trás, mas deve ser vivida olhando para frente. Você pode ter tudo, simplesmente não tudo ao mesmo tempo. Vá tão longe quanto você pode ver. Quando você chegar lá, você poderá ver mais longe. Que nunca voltará é o que torna a vida tão doce. Embora o mundo esteja cheio de sofrimento, ele também está cheio de superação. O primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que você não vai ficar onde está. Seja corajoso para defender o que você acredita, mesmo se você estiver sozinho. A mudança nunca é dolorosa, apenas a resistência à mudança é dolorosa. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas de escolher a atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. As dificuldades são destinadas a despertar, não a desanimar. O espírito humano cresce forte através do conflito. Encontrar a lição por trás de cada adversidade será o mais importante que o ajudará a superá-la. Os sonhos acontecem quando você está dormindo. A esperança acontece quando você sonha acordado. A dor que você tem sentido não pode ser comparada com a alegria que está por vir. A vida não se trata de ter boas cartas, mas de jogar bem uma mão ruim. O medo é apenas emoção precisando de um ajuste de atitude. Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. A adversidade apresenta um homem a si mesmo. Se o caminho é bonito, não perguntemos para onde ele leva. Tudo o que somos é o resultado de tudo o que temos pensado. A tarefa que você tem pela frente nunca é maior do que a força que você tem dentro de si. O tempo que você desperdiça não morre sem se vingar. A vida começa no final de sua zona de conforto. Há coisas muito melhores à frente do que as que deixamos para trás. O futuro sempre está começando agora. Seu melhor eu tem estado esperando toda a sua vida. Não o faça esperar mais. Um segredo do sucesso na vida é que um homem esteja pronto para sua oportunidade quando ela chegar. Há um significado em cada jornada que é desconhecido para o viajante. Não leve seus erros com você. Em vez disso, coloque-os sob seus pés e use-os como degraus para se elevar acima deles. Uma vez que você percebe que você merece um futuro brilhante, deixar ir seu passado sombrio é a melhor decisão que você tomará. As pessoas costumam ser tão felizes quanto decidem ser. Em algum momento, você deve se divorciar de fazer as coisas que outras pessoas querem de você. O caminho para o sucesso e o caminho para o fracasso são quase exatamente iguais.